Olá, alunos! Estamos de volta para a nossa aula de Ciência do Ensino Fundamental do 9º ano. Professor Wesley Barreto. Bom, nossa unidade 1, Vídeo Ambiente, aula 3.4, Conteúdo, Densidade, Habilidades, identificar fatores que influenciam no comportamento dos materiais quando inserido em um fluido. Bom, pessoal, antes de adentrar no nosso assunto, literalmente dito, nós vamos ver um experimentozinho aí para nós tirarmos a nossa conclusão e depois entrarmos no nosso assunto, tá? Voltamos já daqui a pouco com o nosso experimento. Vamos dar início ao nosso experimento para dar continuidade à nossa aula de densidade. Primeiramente, nós temos aqui, duas substâncias, não é isso? Vocês aí olhando conseguem descobrir que substâncias são essas? Aqui eu tenho uma substância e aqui eu tenho outra. Em uma eu tenho água e na outra eu tenho álcool. Mas quem é a água e quem é o álcool? Apenas a olho nu não dá pra gente distinguir, não é isso? E se elas duas estivessem fechadas? Que você não pudesse sentir o cheiro? Não daria pra gente perceber quem é quem. Mas existe um método da gente descobrir quem é a água e quem é a densidade. Quem é a água e quem é o álcool, na verdade. Bom, é só a gente medir a sua densidade. Quando nós medirmos a sua densidade, nós conseguiríamos descobrir quem é a água e quem é o álcool. Bom, para fazer isso, vamos fazer a medição primeiro da massa. Antes colocando esse copo aqui nessa balança de precisão, essa é uma balança de precisão que ela mede grama por grama. Ou seja, ele mede 102 gramas. Agora vamos ver a massa do primeiro pote, não é isso? Temos aqui o pote 1. Nós estamos vendo aqui que nele tem 100 ml. E no pote 2 também tem 100 ml. E aqui nós vamos copo 1, copo 2. Aqui nós vamos tirar a densidade para descobrir quem é a água e quem é o álcool. Só uma observação, o álcool ele tem uma densidade menor do que a água, certo? Então, já sabendo essa informação prévia, já dá para a gente ter uma noção quem vai ser a água, só quando nós medimos a massa, se vocês prestarem bem atenção. Então, nós vamos aqui, experimento 1, a massa do 1. Qual é o valor da massa do número 1? E nós já sabemos que o seu volume é de 100 ml. Lembrando, 100 ml, mesma coisa que 100 centímetros cúbicos. E vamos ver aqui o 2, não é isso? A massa do 2. E já sabemos que o volume do 2 também é 100 ml ou 100 centímetros cúbicos. Começando pelo 1, vamos colocar aqui a água e vamos ver até onde vai. Bom, nós vimos aqui que a quantidade de água que deu 102 e no final nós tivemos 200, né? Ou seja, 102 menos 200 gramas. Isso vai nos dar uma quantidade de 98 gramas. Bom, como nós sabemos, essa água ela não é pura. Então, provavelmente nós temos ali cloro, que é a água do filtro, não é uma água natural pura, por isso que ela deu uma quantidade menor de gramas. Então, nós temos aqui a massa do 1, 98 gramas. Então, copo 1, vamos colocar aqui no copo 1. Vamos medir agora a massa do 2. A massa do 2. Então, nós tivemos 181 gramas.
No 2, no pote 2, nós tivemos menos 181 gramas. Então, se eu tenho 181 menos 102, ó, 181 menos 102. 11 tira 2 fica 9. Vem 1. 8 tira 1 fica quanto? 7. 1 menos 1, 0. Então, nós temos 79 gramas. Então, aqui vem 79 gramas. Já temos umas informações prévias aí. Ó, nós vimos, vou colocar aqui no pote, no copo 2. Bom, agora aqui nós vamos ver a densidade. Lembrando que a densidade é igual a massa dividida pelo volume. É inversamente proporcional à sua massa, ou seja, ao seu volume. Se eu tenho aqui, ó, o volume, qual é o volume das duas substâncias? A mesma, não é isso? Se no frasco 2 eu tenho uma menor massa, eu vou ter uma menor densidade. Se no frasco número 1 eu tenho uma maior massa, 98 gramas é maior que 79 gramas, então eu tenho uma densidade maior. Então elas são diretamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a densidade. Quanto maior o volume, menor a densidade de uma substância, certo? Em comparação com a massa. Bom, sabendo disso, é só nós fazermos o cálculo. Ó, a água, frasco 1, cálculo 1. Nós temos 98 dividido por 100. Qual vai ser a densidade do número 1 dividido por 100? Aqui não dá, não é isso? 0. E acrescento o zerinho aqui, ó, 0, então nós vamos ter 980. Vamos botar 9 vezes 100, 900, sobra 80. Aqui não dá, não é isso? 80. Tá. Vamos botar um zerinho, fica 800. Então nós temos aí a densidade da água, 98 gramas por ml. Lembrando que aqui nós estamos usando o ml, tanto faz ml ou centímetro cúbico. Então 98 gramas por ml, a densidade da água. Vamos ver a densidade agora do frasco 2. Frasco 2 nós temos aí, ó, a massa, densidade é igual, qual é a massa? 79 dividido por 100. 79 dividido por 100, bota o 0, 0, então nós vamos ter 7 vezes 100, 700, para 790, sobra 90. Acrescenta o zerinho, 900 dividido por 100. Então nós temos aqui 0, lembrando que aqui é 0, viu pessoal? 0,98 gramas por ml, 0,79 gramas por ml ou centímetro cúbico. Ou 0,79 gramas por centímetros cúbicos. E aqui também nós podemos escrever das duas maneiras. Ou 0,98 gramas por centímetros cúbicos. Tanto faz uma das maneiras. Então, quem tem a menor densidade? O número 2, não é isso? 0,79 gramas por ml. Então, o número 2 é o álcool. E agora aqui nós temos aqui, ó, pessoal, o sólido. Bom, nós temos o gelo aqui, eu fiz um gelo, botei uma tinta para ele ficar colorido. E nós podemos descobrir a densidade sem precisar fazer aqueles cálculos. Quem é que tem a menor densidade? Sabendo que o frasco 2 é o álcool e o que o frasco 1 é a água. O que é que acontece se eu colocar o gelo na água? Vamos ver? Ele vai flutuar, não é isso? O que é que acontece se eu colocar o gelo no álcool? Deixa eu tirar aqui o gelinho aqui. Vamos ver o que é que acontece colocando o gelo no álcool. Ele vai afundar. Por que que isso acontece?
Como o gelo, ele tem uma densidade menor do que a água, mas a densidade do gelo é maior do que o álcool. Nós vimos que a densidade do gelo ela é 0,92, não é isso? Maior que 0,79. Então, no álcool, o gelo afunda. Por que ele afunda? Porque ele tem uma maior densidade. Bom, professor, mas aí nós temos aqueles grandes navios feitos de ferro e nós sabemos que o ferro na água afunda, de aço, de metal. Por que, que o metal ele consegue flutuar, consegue fazer aquelas embarcações e flutuar? Justamente por causa do seu volume. O que é que acontece se nós pegarmos uma tampinha de garrafa de metal? Eu esqueci de procurar para fazer aqui para vocês, pessoal. Se nós colocarmos ela aqui virada para cima, ela vai flutuar, não é isso? Agora, se você amassar ela todinha, o que é que você vai fazer com ela? Diminuir o seu volume. Quando você diminui o volume, você aumenta a densidade. Porque quanto menor o volume, maior a densidade. Então, se eu tenho um objeto onde eu amplio o seu volume sem alterar a sua massa, eu diminuo a densidade. Se eu tenho a mesma quantidade de massa e continuo diminuindo o seu volume, eu aumento a sua densidade. Certo? Então, nós estamos vendo o gelo flutuar e aqui nós estamos vendo o gelo lá no fundo. Vocês estão vendo que o gelo está derretendo e a água onde é que está ficando? Lá no fundo, não é isso? Ele não está subindo. Já na água aqui, ele está se espalhando, ficando totalmente colorida. Por que isso está acontecendo? Por causa da densidade. Como a água do gelo, aqui, o gelo está se transformando em líquido, ele não vai subir. Ele vai ficar lá embaixo por causa da sua densidade, que é menor do que o álcool. Não importa a quantidade. Nós vamos ver aqui, ó. Vou colocar aqui uma quantidade dele. Porque se nós colocarmos apenas a água e o óleo flutua sobre a água. Ó. Só que ele é menos denso, mas também é mais viscoso, não é isso? O óleo ele acaba sendo mais viscoso do que o álcool. Dá para você perceber, a coloração do óleo é um pouco diferente. E ele acaba ficando no meio. Vou colocar o álcool aqui em cima. Como na hora de colocar houve... Agora ali para decantar um pouco, vai demorar um pouco. Decantação é quando você tem uma água barrenta, bota lá para decantar. Então, isso aqui está fazendo esse processo. Ele vai demorar um pouco até toda a água escoar. Daqui a pouco a gente vai ver ele, certo? Bom, voltando ao nosso experimento, vocês viram que a densidade, ela influencia muito no nosso cotidiano. Nós vimos que os materiais, as substâncias sólida ou líquida, elas se comportam diferente quando se juntaram uma com a outra. Algumas afundam e outras flutuam. Por que que isso acontece? Por causa justamente da densidade. E o que é essa densidade? Densidade é definida como a quantidade de massa em uma unidade de volume de uma determinada substância. Segundo o Sistema Internacional de Unidade, a densidade de um sólido e líquidos é expressa em quilômetros por metro cúbicos. Então, no Sistema Internacional de Unidades, lembra das nossas aulas sobre as unidades de medidas, onde nós falamos sobre metros, na grandeza e comprimento nós tínhamos o metro, nós tínhamos o centímetro, nós tínhamos o milímetro, no tempo nós tínhamos o segundo, nós tínhamos a hora, na grandeza, nós falamos lá sobre a grandeza volume, onde tínhamos metros cúbicos. Então, a densidade é a junção entre a grandeza comprimento com a grandeza volume. Onde nós temos aqui, ó, a grandeza comprimento não, desculpem, a grandeza massa, pessoal. A nossa grandeza massa, quilograma, que representa a massa, e o metros cúbicos. Lembra das nossas aulas anteriores, quando eu falei ainda, não chegamos ainda na parte do peso. Quando nós falamos de peso na física, peso é força. Então, quantidade de massa representada em quilogramas. Claro, no cotidiano, no dia a dia, quando a gente
vamos na balança, colocamos alguma coisa, nós falamos, pesamos aqui a quantidade de massa de um corpo, né, a matéria, falamos essa expressão. Então, no entanto, é mais comumente expressa em unidade de gramas por centímetro cúbicos. Então, nós temos aí, ó, sempre que nós usamos aí no exercício, vocês vão ver elas expressas não na unidade de quilograma por metros cúbicos, com esse símbolozinho. Vocês vão ver gramas por centímetros cúbicos ou às vezes gramas por ml. Porque nós temos aí, ó, se eu tenho 1 centímetro cúbico, eu tenho um volume de 1 ml. Então, tanto faz 1 ml ou 1 centímetro cúbico, dependendo do exercício, só para vocês prestarem atenção. Se eu tenho 10 centímetros cúbicos, eu tenho 10 ml. Então, vocês já vão fazendo essa comparação e sabendo a quantidade que eu tenho em centímetros cúbicos é a mesma quantidade que eu tenho em ml, em mililitros. Então, densidade. A densidade absoluta é uma propriedade específica. Lembra que nós falamos das propriedades gerais da matéria? Porque a densidade é uma propriedade específica. Lembra que por causa do experimento que nós fizemos lá, da densidade, nós conseguimos ver que a densidade da água ela é diferente da densidade do álcool? Perceberam? Aquela quantidade de densidade ela é específica por álcool. Então, se eu tenho uma substância, eu não sei o que ela é, medi a densidade, fui lá na tabelinha já pré-estabelecida com os valores da densidade e encontrei aquele valor, vai ser específica daquela substância. Então, nós temos aí, ó, cada substância pura tem uma densidade própria, que a identifica e a diferencia uma das outras. Então, essa densidade ela faz com que nós conseguimos distinguir quem é uma substância e uma outra, sem precisar tocar ou fazer qualquer tipo de experimento, apenas fazendo as medições físicas, pegando a massa, pegando o seu volume e tirando a sua densidade. Chegou ao seu valorzinho, nós vamos lá e encontramos que substância é, numa tabela já pré-estabelecida. Hoje em dia, todos os materiais que nós conhecemos, puros, existe uma tabela das suas densidades, então fica muito fácil a gente consultá-las. Bom, vou baixar aqui um pouquinho mais. Nós temos aí, ó, densidade. Para determinar a densidade de um material, é necessário realizar a medida da sua massa e do seu volume, para então aplicar os valores encontrados na expressão abaixo. Então, toda vez que eu vou fazer uma densidade, primeiro, eu tenho que medir a sua massa. Eu tenho que saber qual é a sua massa. Lembrando aqui mais uma vez, massa, popularmente dizendo, o seu peso. Popularmente dizendo, porque peso na física significa força, viu, pessoal? Então, você foi lá, mediu a massa, mediu o volume da substância, nós conseguimos saber a densidade, igual nós fizemos no experimento. Nós não pegamos a quantidade que nós tínhamos lá de álcool e de água e colocamos na balança, não medimos a massa daquelas duas substâncias, não vimos a sua quantidade, depois fizemos a divisão. Então, ali nós conseguimos ter os seus valores e aí fazer que a expressãozinha matemática disso. Ou seja, depois de encontrar o valor da massa e do volume, é só fazer o que diz a regrinha, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Ou seja, simbolicamente na expressão física, como é que fica a expressão matemática? D é igual a M dividido por V. O D significa densidade, o M significa massa e o V significa volume. E com essa mesma expressão matemática, eu tendo o valor de duas dessas substâncias, dois valores dessa substância, eu consigo descobrir qualquer uma outra. Com essa regrinha eu consigo descobrir tanto a densidade, quanto a massa, quanto o volume. E aí isso é vocês aplicarem como vocês aprenderam na matemática, aquele x é igual um número dividido por outro. E aí quando eu tenho só um valor e o x, os dois valores, o que é que eu faço? Nós vamos ver daqui a pouquinho como fazer esses cálculos. Então, mais uma vez voltando para a unidade de medidas para a densidade. Nós já vimos que as unidades de medida para a densidade no sistema internacional é o quilogramas por metro cúbico. Então, se eu tiver uma pergunta que está querendo saber a resposta no sistema internacional de medidas
e ela me apresentar em gramas por centímetro cúbico, eu encontrar ela em gramas por centímetro cúbico, eu tenho que transformar ela, como nós vimos lá na sistema de unidade, como é que faz a transformação, em quilogramas por metro cúbico, para dar a resposta de acordo com o que a pergunta está pedindo. Tenho que entender a pergunta para fazer isso. Então nós vimos no sistema internacional quilogramas por metro cúbico. O mais habitual que nós usamos, que vocês vão encontrar bastante no exercício, gramas por centímetro cúbico. Ou gramas por ml, também, mililitro. Nós encontramos muito no exercício. Lembrando, 1 ml é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. Então, se eu tenho a densidade 10 gramas por centímetro cúbico, é a mesma coisa que eu tiver 10 gramas por ml. É a mesma densidade. 15 gramas por ml. É a mesma quantidade de 15 gramas por centímetro cúbico. Certo? Só prestar atenção na questão para ver se ela vai querer expressar em ml ou em centímetro cúbico. As duas, a quantidade que tiver em uma representa a mesma quantidade na outra. Então, para os gases, ela costuma ser expressa em gramas por litros. Então, nós já temos uma expressão diferente. Para o gás, essas aqui é muito pouco usada, apenas quando nós estivermos estudando sobre os gases, a densidade dos gases, mas geralmente tudo é em gramas por centímetro cúbico que nós encontramos nos exercícios nas atividades. Bom, aqui nós temos algumas densidades de algumas substâncias para vocês entenderem como ela se propaga. Nós temos aqui a densidade da água. E como nós vimos no experimento, não importa a quantidade. Se eu tenho 50 gramas de água, qual vai ser a densidade dela? Ao mesmo valor que se eu tiver 1 milhão de litros de água. A densidade dela não vai mudar. Se eu tenho a mesma quantidade de água, a substância pura, a mesma quantidade de água, aquele mesmo, sendo maior ou menor, não importa, não vai interferir na sua densidade. A densidade dela vai ser igual, não importa o seu volume. Agora, se eu misturar os dois, ou trocar de substância, aí as densidades vão variar. Um exemplo que nós vimos também lá no experimento. Se eu tenho a mesma quantidade de volume de uma substância e a mesma quantidade de volume da outra substância, mas as massas são diferentes, então aquele que tiver a maior massa terá uma maior densidade. Aquele que tenha uma menor massa, mesmo tendo o mesmo volume, vai ter uma menor densidade. Então, elas são inversamente proporcionais quando nós falamos entre a massa e o volume. Se eu tenho uma maior massa e um menor volume, a densidade é maior, inversamente proporcional ao seu volume. Então, quanto menor o seu volume, maior a sua massa, maior será a densidade. Exemplo que eu tenho aqui, ó. 1 centímetro cúbico de água. 1 centímetro cúbico de água tem massa de 1 grama. Então, se eu tenho 1 centímetro cúbico de água, a massa dele é 1 grama. Lembra que a densidade é a massa dividida pelo volume? Então, 1 dividido por 1, qual vai ser a sua densidade? 1 grama por centímetro cúbico. Se eu tenho 2 centímetros cúbicos de água, eu tenho 2 gramas de água. A sua massa é de 2 gramas. Então, 2 dividido por 2, sua densidade é 1. Veja como vai aumentando proporcionalmente, tudo igual, mas o resultado sempre vai ser 1. 1000 centímetros cúbicos, 1000 gramas. Se eu dividir 1000 dividido por 1000, vai dar 1. Então, a densidade da água a 20 graus Celsius sempre vai ser de 1 grama por centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Lembrando, como nós vimos também no experimento, que a temperatura ela influencia no valor da densidade. A fase que ela se encontra, ela vai se influenciar no valor da densidade. Lembra do gelo? Quando nós colocamos na água, por que o gelo flutuou na água? Por causa da sua densidade. Quando a água ela resfriou, tirou o calor, ela diminuiu a sua temperatura, ela também diminuiu a sua densidade. Bom, professor, todas as substâncias vai ser assim, quando diminui a sua temperatura, ela diminui a sua densidade? Não. Aí são características específicas de cada substância. Algumas não vai ser desse modelo, vai ser ao contrário. Às vezes, quando você aumenta a temperatura, ela aumenta a sua densidade ou diminui. Então, nós vamos ter algumas substâncias específicas que vai ser inverso. Mas na sua grande maioria, quando você esfria, você acaba diminuindo a densidade de alguma substância. Nós temos aí, a densidade de um mesmo material depende da temperatura. Uma mudança de temperatura provoca a dilatação, ou seja, aumenta o volume. O que é que acontece quando você enche uma garrafa de água
até o topo ali e bota ela no congelador, ela dá a impressão que aumentou o seu volume, né? Isso dá impressão não, ela aumenta o seu volume. Às vezes chega até a estourar a garrafa dentro. Por quê? Porque ela expande o seu volume. Ela continua com a mesma quantidade de massa, mas aumenta o seu volume, a garrafa fica toda estufada. Por isso, porque quando diminui a sua temperatura, ela aumenta o seu volume. E quando ela aumenta o seu volume, se a densidade é a proporção entre a massa dividido pelo seu volume, você acaba diminuindo a densidade ao resfriar a água. Vamos ver aqui. Então nós temos aí, ó, as mudanças de fase provocam mudanças na densidade de uma substância. Então, se eu tenho uma substância no estado líquido, ela vai ter uma densidade. Se eu pego essa substância e transformei no estado sólido, ela vai ter outra densidade. E como nós sabemos, os gases eles vão ter uma densidade menor do que os líquidos e sólidos. Como vemos, quando nós aumentamos e transformamos qualquer substância em gás, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai se espalhar, não é isso? Ela vai aumentar o seu volume, ela vai ocupar todo o espaço, então vai ter um volume maior e, consequentemente, sua densidade menor. Então, toda vez que nós vemos aqui, ó, a expressão de densidade em 1 grama por centímetro cúbico da água, nós vimos que a água no estado líquido, a temperatura de 20 graus Celsius é 1 grama por centímetro cúbico. E a água no estado sólido, com menos de 0 graus Celsius para menos, ela já tem a sua densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Mesma substância, estados físicos diferentes, densidade diferente. Certo? Vamos ver aqui. Bom, e agora vocês vão ficar aí com o exercício que vocês vão ter que fazer. Nós temos aqui, ó, o gráfico. O gráfico expressa a relação entre a massa e o volume para o níquel e para o titânio. Então vocês vão analisar esse gráfico e responder as questõezinhas que tem aí no nosso slide que eu mandei para vocês aí no grupo. Baixa um pouquinho aqui para ver todas as questões. Então, esse gráfico vocês vão responder essas 5 questõezinhas aí e depois mandar as respostas no privado. Bom, agora vamos ver aqui como calcular as densidades um pouco, não é isso? Vou pegar aqui. É muito simples fazer os cálculos da densidade, pessoal. Nós temos o seu volume diferente. Como nós vimos aqui, ó, densidade, o que é que dizia lá? Densidade é igual a massa dividida pelo volume. Então, se eu tenho um valor, tenho uma substância água, eu tenho 120 gramas de água, a sua massa, tenho 120 gramas de água. Se eu vi que 1 centímetro cúbico de água equivale a 1 grama, se eu tenho 120 gramas, 120 centímetros cúbicos de água, ou posso escrever também aqui, ó, tanto faz, 120 ml. Tanto faz. Eu escrever os dois é a mesma quantidade, certo? Mas eu vou escrever para a gente já ir acostumando com centímetros cúbicos. Então, 120 dividido por 120 é igual a que nós estamos dividindo aqui, gramas por centímetro cúbicos. Então, essa é a divisão para encontrar a densidade de qualquer substância. Mediu a massa, mediu a quantidade do seu volume, centímetros cúbicos com ml, só fazer a divisão, certo? Até a próxima aula e mandem um feedback aí no privado.